A partir de hoje, os consumidores terão um novo canal de atendimento do PROCON. O chamado PROCON Fone, que vai permitir aos consumidores esclarecimento de dúvidas e orientações sobre as relações de consumo existentes. O atendimento telefônico será realizado de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 horas da tarde, através do número 3116-0567. As denúncias dos consumidores poderão também ser encaminhadas para o e-mail ou através do perfil do órgão no Facebook. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com Iratã Vilas Boas, que é coordenador da Central de Atendimento do órgão. Iratã, boa tarde, bem-vindo ao De Olho na Cidade. Boa tarde a todos. Como vai funcionar esse novo canal, Iratã? Então, visando dar comodidade a todos os consumidores baianos, o PROCON ele disponibiliza esse número para que o consumidor ele possa saber qual é a reclamação pertinente de competência do órgão, para evitar que ele tenha que se deslocar da sua residência, do seu imóvel, para ter a orientação. E as pessoas já terão uma solução aí para os seus problemas a partir desse canal? Então, de imediato, o PROCON ele analisa o caso, ele verifica se há ou não a possibilidade de intervir na relação e orienta o consumidor em relação à documentação que será necessária para o consumidor ele ingressar com a reclamação. Ô Iratã, qual o prazo para uma resposta aí para os consumidores que fizerem a sua denúncia? De imediato. O PROCON, depende da reclamação, ele vai adotar a medida mais eficaz para dar celeridade à demanda. Então, alguns casos, o consumidor ele já sai do órgão com o problema resolvido. Alguns casos, 10 dias, 20 dias, se for necessária a marcação de audiência. Esse geralmente é o prazo, né? Isso. 5, 10, um mês. Depende da demanda, depende do fornecedor. Depende do caso também. Isso, do caso principalmente. Haverá aí uma triagem ou uma prioridade de atendimento para as denúncias? Então, o PROCON ele utiliza essa ferramenta, esse PROCON Fone, justamente para a gente realizar a triagem para o consumidor já ir munido dos documentos necessários, para evitar que ele esqueça uma habilitação, uma identidade, a cobrança que gerou o problema. Então, a gente já dá essa orientação por telefone para evitar que o consumidor saia da sua residência com falta de documentos. Ok. O Iratã, você vai continuar com a gente aqui. O PROCON, quando vem aqui no De Olho na Cidade, é um sucesso. As pessoas têm muitas dúvidas para tirar junto a esse órgão tão competente que a comunidade vê em vocês aí um braço para chegar o mais rápido possível aí na solução daqueles problemas que demoram muito tempo. Chegou no PROCON, a solução é rápida. Não saia daqui não, tá bom? Aguarda a gente aí. E a gente continua aqui com o representante do PROCON, nosso querido Iratã Vilas Boas. Iratã, vamos falar mais um pouco aí, para fechar aqui o nosso programa, desse evento que vocês estão fazendo, falar da greve dos bancos. Me conta aí, está tendo algum banco autuado aí durante essa greve? Então, Mário, o PROCON ele antecipou no mercado justamente para evitar que o consumidor ele sofra o dano. Uhum. Então, são criadas de forma estratégica operações que visam defender o consumidor para evitar que ele seja lesado no mercado antes de acontecer. Então, o PROCON, sabendo dessa greve dos bancos, ele realizou uma operação estratégica. A gente vai aos bancos, verifica se os bancos estão cumprindo o dever de garantir o serviço essencial para o consumidor. Você disponibiliza outros meios de pagamento para evitar que o consumidor ele sofra aí o abuso, a cobrança de juros, a cobrança de taxas em razão do atraso. Olha, Júlio Alcântara, Júlio, um abraço para você aí na Pituba. Ele ligou para a gente aqui, ele quer saber quais são os direitos dos consumidores, né, nessa greve dos bancários. Então, Júlio, o consumidor ele não deve sofrer as penalidades de os encargos pelo fato do banco estar em greve. Então, o banco é responsável pela atividade dele. Então, nesses casos, o consumidor ele não poderá ser cobrado de juros e encargos em razão do atraso. Agora, é muito importante, Mário, que o consumidor ele busque o meio de pagar.
Então, tem as lotéricas, tem a internet, tem outras formas de pagar. Então, não significa que o consumidor ele não deva pagar a dívida. O que ele deve ficar isentado é dos encargos e dos juros em razão dessa greve. Olha, tem algumas lotéricas que não atendem, que não recebem qualquer conta, né? Tem algumas contas que elas não podem receber. A Carmélia Oliveira, lá da Boca do Rio, ela pergunta sobre juros. Ela quer saber se as financeiras, ela é cliente de uma financeira, se essas financeiras podem cobrar juros se ela pagar fora do prazo de vencimento. Não. Como eu falei, é muito importante que o consumidor ele busque um meio de pagar. Na impossibilidade, é bom que ele demonstre, ele arranje um meio de provar que ele buscou, ele tentou pagar e não conseguiu, porque aí o PROCON poderá entrar depois para isentar o consumidor da cobrança de juros e multas. Tá vendo aí? Tirou sua dúvida? Tirou mesmo? Sério? Quer mais esclarecimentos? Acesse aí deolhonacidade.com. Tem uma matéria sensacional com um representante do PROCON, tirando várias dúvidas. Tá ok? Acabou já o programa? Ô, Iratã, muito obrigado por sua participação aqui, amigo. Agradeço. As portas abertas para o PROCON sempre. E o PROCON está disponível aí para todos os consumidores baianos que precisarem da defesa. Ok, é isso aí. Esse órgão é competente e está aqui para nos ajudar. Tá ok?